gravando videocast nesse projeto, trazendo grandes pessoas, personalidades, personagens aqui da nossa cultura de Sergipe, que se expressam através de diversas linguagens e que por aqui, através desses microfones, colocam as suas falas, as suas vivências, o que não falam em outros lugares. E a gente está com um aqui agora, que eu vou dizer, ele é, assim, vamos dizer que não tem uma palavra assim para dizer assim, em termos de reverência. Vamos reverenciá-lo, né? Podemos reverenciá-lo. Lindolfo Amaral, esse grande mestre do teatro sergipano, ele que está à frente, é um grande pesquisador do Grupo Emboaça, esse grupo lá desde 1978, trazendo aí toda a nossa identidade enquanto teatro Sergipe, sempre levamos ao Emboaça, porque realmente a sede do Emboaça a gente pode chamar de Meca, né? Do teatro sergipano. Podemos chamar. Não vamos mais simplicidade. É humilde, né? É humilde. Lindolfo, muito obrigado por estar aqui nesse projeto. O Gravando Videocast é um projeto que está sendo realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Paulo Gustavo, e estar aqui recebendo pessoas como você é muito especial para a gente, tá? Eu agradeço o convite e eu considero extremamente importante esse projeto, porque não deixa de ser a memória da nossa manifestações culturais, das nossas atividades artísticas. É um excelente documentário que vai eternizar a nossa própria história. Então isso eu acho extremamente importante. Que bacana. Agora você falou algo muito especial no sentido de prático do que isso fica, porque realmente, né, a gente está aqui trazendo várias pessoas que mais na frente isso aqui vai estar registrado, disponível para outras gerações estarem acompanhando e descobrirem da sua história, né? Porque eu fico doente, assim, quando diz assim, você não sabe quem foi fulano. Pelo amor de Deus, não. A gente tem que ter essa educação de passar os grandes nomes para que essas gerações possam ter referências, não é isso? Olha, há 32 anos, desde 1993, lá na sede do Emboaça, na Rua Muribeca, número 4, que eu ministro aulas gratuitamente num curso de formação de atores. Por lá já passaram mais de 800 pessoas. Nossa. E eu não cobro por quê? Não cobro para ministrar aula no espaço do Emboaça. Primeiro porque ali é uma forma de oxigenar o espaço, Sim. de revitalizar o grupo também, né, e de devolver à sociedade aquilo que eu conquistei, por meio dos órgãos públicos, por meio da educação pública. Eu nunca estudei nem em escola pública, nem em escola particular, nem em universidade particular. Desde as minhas primeiras letras, assim a gente dizia, É. né, que era em escola pública, até o meu pós-doutorado. Então, isso, se eu não repassar, eu vou levar para onde? Para o cemitério? É. Então, eu tenho a obrigação, e é um direito, devolver isso para a própria sociedade. Tudo aquilo que eu acumulei ao longo desse tempo no teatro sergipano. E quiçá brasileiro, né? Que bacana. O Lindolfo, sua história com o Emboaça começa Começa no querendo. princípio, né, começa de tudo, é tudo, né. Eu estava falando agora há pouco com o Jorge Lins que, nós fizemos os mesmos cursos em 1977, Sim. julho de 77. Foram 3 cursos: direção teatral com Lúcio Lombardi, interpretação com Gilson Oliveira e corpo, expressão corporal, com José Francisco. 3 grandes nomes do teatro pernambucano que vieram para aqui, para Sergipe, ministrar esses cursos, a convite da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, que na época tinha como assessor cultural Luiz Antônio Barreto. E esses professores, né, artistas de teatro pernambucano, vieram via Serviço Nacional de Teatro. Era o que nós tínhamos na época, era o Serviço Nacional. Nós vivíamos numa ditadura civil-militar. Então, eles vieram ministrar esses cursos. Lúcio Lombardi, durante anos, foi diretor do espetáculo da Nova Jerusalém, A Paixão de Cristo, lá em Brejo da Madre de Deus. O Gilson Oliveira era um grande ator, inclusive fez Judas na Paixão de Cristo. Veio para aqui, para Aracaju, ministrou esse curso, depois foi embora para o Rio de Janeiro e desenvolveu uma carreira, de ator no Rio. E o José Francisco era professor e diretor de teatro, mas era professor da Faculdade Católica de Pernambuco. Então,
essas pessoas influenciaram o surgimento de vários grupos e também energizar aqueles que já existiam, como é o caso do Grupo Raiz. O Grupo Raiz já existia na época, né. Ah, sim. O Emboaça surge a partir desses cursos, Hum. né. Agora, a a definição de fazer teatro de rua, ela acontece dentro do Festival de Arte São Cristóvão daquele ano, 1977, quando nós assistimos à apresentação do Teatro Livre da Bahia, que fazia teatro de rua naquela época. Tinha começado a fazer teatro de rua naquela época, né, em abril daquele ano. Hum. E o Teatro Livre da Bahia era dirigido por João Augusto, mas o setor de teatro de rua, porque era setorizado dentro do grupo Teatro Livre da Bahia, foi dirigido por Bem-vindo Siqueira, que depois veio ministrar um curso de teatro de rua aqui em Aracaju, a convite da SCAIS, Sociedade de Cultura Artística de Sergipe, que na época tinha a direção do nosso saudoso Amaral Cavalcante. Hum. E aí o teatro de rua, para que as pessoas, entendam também, é uma forma muito específica de teatro, né? É uma forma de ocupação de um espaço altamente democrático, Sim, ninguém paga ingresso. sim. Você chega hoje não, hoje você divulga que vai estar em tal lugar, tal, mas antes não, você chegava, não tinha nem Aham. divulgação, abria uma roda e apresentava o seu espetáculo, né. Como dizia a Adilson Silva, né, dizia: "Lá vem eles com um balaio na cabeça", Ah, que era mais ou menos sim. isso, né, o nosso querido Adilson que mora hoje em Pirambu. E a gente fazia assim. Hoje não, hoje, eh a gente vai desenvolvendo uma estética e essa estética vai trazendo para a gente algumas dificuldades, porque você tem cenário, você tem figurinos, adereços, tem equipamento de som, de iluminação. Hoje em Boa se apresenta ou tarde, ou noite, ou manhã, não tem problema, porque leva tudo, Hum. tudo. Nesse exato momento, nós estamos desenvolvendo um projeto chamado Programa de Apoio às Ações Continuadas para Grupos e Coletivos Artísticos do Brasil, que é um edital da Funarte, né, Ministério da Cultura, e é um edital que nós conquistamos em 2023. Só que ele é desenvolvido durante 2 anos, então nós estamos desenvolvendo até dezembro deste ano esse projeto. Nós, vamos, finalizar a visita ou as apresentações em 25 municípios de Sergipe. Ou Que seja, bacana. em 2 anos nós fizemos um terço do estado de Sergipe, um terço dos nossos municípios, né, gratuitamente. Olha como é importante, É, hum, nenhuma né? prefeitura gastou um centavo para levar o Emboaça. O Emboaça foi até a cidade, né, com tudo, caminhão-baú, van, ônibus, enfim, com tudo, levando tudo. E aí, veja como é importante. Um projeto como esse aí, eles estão levando de maneira gratuita, movimenta o grupo, a arte do grupo, as pessoas que têm um entretenimento de qualidade, que recebem uma mensagem e, sobretudo, que inspiram também novas gerações, né? Com certeza, movimenta uma cadeia produtiva, Uhum. né, porque paga-se ator, paga-se técnico, paga-se cenotécnico, motorista, transporte, tudo recebe, então isso é muito importante. Um detalhe, né, quando nós chegamos em Canhoba, agora no início de setembro, no dia 6 de setembro, chegamos ali em frente à igreja matriz de Canhoba, aí as crianças já começaram a ter suas cadeiras de casa, né, que a gente também leva cadeiras, né, para o público. Aí a criança sentou, uma criança mais ou menos de 5 anos, 5 a 6 anos, chegou para mim e disse: "É bonito o teatro, eu nunca vi". Le Isso emociona, porque, É, você, se encontrar com crianças e elas, doidas para ver o que é teatro, sabe o porque que não é. sabe o que é, porque não tem acesso, né. A maioria da nossa população não tem acesso às manifestações artísticas. Aliás, eu às vezes fico questionando, né, as pessoas falam muito: A cultura", não. Cultura é um conjunto de coisas. As artes entram, né, nesse universo chamado cultura, mas cultura é um modo de vida e de fazer do homem ou da mulher ao longo do seu cotidiano, Uhum. né. Eu não sei pescar, um pescador tem um domínio da pesca. De Então, técnica de é tradição, né? exatamente, aí é um ato cultural. Sim. Isso é um ato cultural. Então, a arte está dentro, está contido dentro desse universo cultural, mas a gente tem que compreender que quando uma criança ou um adolescente não tem acesso, ele não tem como gostar ou não gostar, né.
É muito relativo tudo isso, né. É necessário que as prefeituras entendam que a arte constrói pontes e não muralhas. Isso é muito importante. E é libertador, é transformador, né. A gente tá aqui já com alguns episódios, cada um no seu nicho, com suas histórias, mas impressionante quando a arte entra na vida dessas pessoas, transforma, enquanto pessoa, enquanto alguém que busca um trabalho, um modo de viver. Não tem nada melhor do que você trabalhar com o que você ama fazer, né, Lindolfo? A arte provoca, Provoca. faz refletir, Isso. e isso é a função da arte, né. Recentemente nós tivemos aí umas manifestações, sobre aquela PEC que foi aprovada na Câmara dos Deputados e os artistas puxaram, né, Ah, da a PEC da blindagem, sim. é, puxaram a PEC da blindagem ou da bandidagem, Ah! puxaram, esse debate nacionalmente, Aham. né. Não foram os partidos, foram os artistas. E o Emboassa postou um card lá nas suas redes sociais, eu também postei, tá, e uma pessoa disse: "Vocês devem fazer cultura". Eu achei aquilo uma agressão, né. Aí eu perguntei o que é que ele entendia de cultura. "Não, vocês precisam se preocupar com cultura". Eu disse: "Não, meu amigo, arte é um ato político, e como ato político eu tenho o direito de me posicionar diante desse universo". Aí ele fez: "Eu não acho". Eu disse: "Não é questão de achismo, então você não precisa achar nada. Uhum. Aqui não é questão de achismo, é questão de você entender qual o conceito que você está lidando. Você sabe o que é cultura?". Aí eu fui falar para ele, né, isso nas redes sociais, né, e todo mundo acompanhando Ali nos comentários. os comentários. E não existe isso, É. né. O artista é o quê então? Ele é um espelho da nossa sociedade. Ele reflete as ações que a sociedade transpira, respira, pulsa. Através da sua linguagem, né. Exatamente, cada um com a sua linguagem, né, cada um com a sua linguagem. O cinema, o teatro, a dança, a música, as artes visuais, né, cada um com a sua música. Hoje a gente fala sobre o aspecto positivo das redes sociais em vários sentidos, né. O digital facilitou e democratizou a forma de como as pessoas produzem conteúdo. Ao mesmo tempo, a gente nota muita superficialidade, quando não dizer falta de qualidade em várias coisas que inclusive fazem sucesso. Como é que você observa esse movimento diante de um trabalho tão grandioso como o do Grupo Emboassa? Olha, eu vou lhe responder com uma série de questões. As redes sociais, elas aproximaram as pessoas, né, e fazem divulgar, né, o seu produto artístico, enfim, vou chamar de produto. Mas, ao mesmo tempo, esse público não lê outra coisa. Quando você coloca um texto de uma dramaturgia para o seu aluno ler, há uma dificuldade enorme de compreender o conteúdo do texto, de interpretar o conteúdo do texto. Isso, para mim, é problemático. Eu estou falando dos cursos do Emboassa, mas eu acredito que a universidade deve estar sentindo muito. Eu não estou mais dando aula na universidade. Hoje, eu tenho participado de banca examinadora de mestrado e doutorado, tanto dentro e fora de Sergipe. Muito mais na Universidade Federal de Sergipe, na Universidade Federal da Bahia, enfim, algumas universidades me convidam para participar de banca examinadora, né. E eu tenho percebido as dificuldades de compreensão mesmo da ortografia. Nossa, isso aí você está falando de banca examinadora de mestrado e doutorado. É, é porque eu sou pós-doutor. Não, claro, não, é merecido. Mas veja, gente, ele disse que não está falando nem da graduação, tá? Ele está falando, assim, de quando ele vai para uma banca, uma defesa de uma tese e de uma Mestrado e de tese de doutorado, tese de doutorado. dissertação, É isso. E ele nota essa dificuldade. Percebam o quanto que esse avanço digital tem deixado as pessoas. Eu posso dizer isso. Eu não vou estar falando, eu não vou estar sendo nenhum irresponsável, eu não vou estar desrespeitando ninguém, mas eu tô afirmando, segundo a minha visão do mundo, as pessoas estão mais preguiçosas, Sim, né? sim, elas hoje, se você olhar, eu não tenho nenhum dado estatístico, mas eu acredito que a venda de livros caiu muito, a venda caiu muito mesmo. Aham. Esse mercado de comercialização de livros, né, editorial, Total, né?
mesmo agora teve um avanço, né, Lindolfo, com as versões digitais, muita gente está lendo digital, teve um pequeno avanço nesse sentido, Sim, né? sim, mas ainda é muito pouco. Muito pouco. É muito pouco, é muito pouco. Eu tenho percebido isso. Então, você tem as redes sociais, de um lado, aproxima, Uhum. divulga, né? Do outro lado, você tem as dificuldades que as pessoas enfrentam hoje para compreender um texto, porque a leitura é muito, eu vou falar uma palavra que pode ser provocativa, agressiva, é muito rasa. A leitura é É, muito rasa, é é. muito na superficialidade, né? Ou seja, não entra na epiderme E- das coisas. eu trabalho também com redes sociais, tá? E a gente se adequa ao que é colocado. A gente acompanha, né? Porque é necessário, eu tô falando de ganha-pão, tá? Mas eu coloco a minha arte ali dentro também, minha forma de se comunicar. E eu tenho notado uma dificuldade justamente disso. Ah, enquanto eu produzo um conteúdo que é eu me esforço mais, que eu elaboro mais em construir um esquete para poder colocar aqueles personagens, tá? E aí o engajamento, uma besteira, É. é, uma besteira, qualquer coisa eu caí. Vou dar um exemplo aqui. Mas bomba, bomba. Então, assim, É. isso tudo que a gente está refletindo, que eu coloquei esse questionamento para você, Lindolfo, é para fazer a gente fazer essa contraposição com uma arte consolidada, que tem a sua história. E a gente está falando aqui do grupo Ibuaça, que é conhecido nacionalmente, que Lindolfo aqui, inclusive, vamos falar um pouquinho, Lindolfo, também sobre esse lado seu, porque enquanto pesquisador, enquanto estudioso dessa área, é muito importante a gente beber de várias fontes, né? E você fez vários cursos também internacionais. Sim, sim. Eu fui sendo levado, né, tem uma Você não foi por conta lhe puxaram pelo braço? não, veja bem, tem uma professora, eu tive uma professora no mestrado e no doutorado, a Antônia Pereira, na UFBA, que ela dizia o seguinte: "Lindolfo, olha, quando você está estudando um determinado objeto, você fique tranquilo que o objeto vai à sua procura. O objeto não vai mais, você não precisa ir atrás". Isso é uma grande Sim. verdade. Como eu estou no teatro, então muita coisa vem chegando a mim, né. A semana passada ou a semana retrasada eu estive em Fortaleza, a convite do Ministério da Cultura e da FUNAC para debater as políticas públicas para o teatro brasileiro. Eu representei o estado de Sergipe, a Ah, que convite do legal, ministério. né? Então, eu fui convidado, né, então essas coisas vão acontecendo. Como foi que eu fui para Cuba, estudar na Escola Internacional de Teatro? O Fernando Peixoto, um grande ator e pesquisador, ele representava a escola no Brasil, e ele, conhecendo as experiências de Embu-Assis, disse: "Olha, eu acredito que é importante você ir para Havana estudar, na escola internacional". E aí eu me candidatei, fui selecionado e fui para Havana, passei lá um mês estudando, né. Quantas pessoas foram? Do Brasil, Hã? 3, E você estava entre os 3? estava entre os 3. Ah, é. Estava entre os 3. Meu cara é modesto, né? Não, mas não é modéstia, é porque, na verdade, a experiência que você vai Ah, desenvolvendo, claro. vai acumulando, e essa experiência, vai contribuir para que você vá ocupando outros espaços também, Isso. entendeu? Um outro exemplo foi, a presença do Eugênio Barba, que é da Escola de Antropologia Teatral, do Odin Theater, é uma companhia de teatro da Dinamarca, de Rostemo. Ele veio ao Brasil, para fazer uma sessão da Escola Internacional, no interior do Paraná, em Cornélio Procópio, que tem um hotel fazenda. E vários brasileiros, aí foram vários, foram convidados para participar dessa sessão. Foram 10 dias, uma imersão de 10 dias, você fica trancado naquele Caramba. hotel, não tem contato com nada, com telefone, com nada, você fica completamente isolado. É quase um reality, sem ser visto, Sem né? ser Sem visto. ter câmera. Foi muito interessante, porque pela manhã, Hã. a gente era acordado às 5 da manhã, ia para o café da manhã sem dar uma palavra com ninguém, ninguém. Todo mundo sentava à mesa, tomava o seu café e depois ia para um campo ver o sol nascer. Ao ver o sol nascer, a gente saudava o sol com uma canção
de uma cultura diferente, porque tinha gente do mundo inteiro. Tinha gente do Japão, da Indonésia, da Índia, né, da Finlândia, né, Peru. Foi muito, muito interessante. Claro que é uma Torre de Babel, né? Ou Todo mundo falando então línguas completamente diferentes, mas é claro que aí optaram em 2 tradutores, um para o inglês e outro para o espanhol, né, para poder todo mundo entender o que estava acontecendo. Mas é uma experiência que eu levo para o resto da minha vida, né. cara, São essas experiências que aconteceram comigo que me ajudaram muito, né, e ajudaram consequentemente o Emboassa, porque tudo isso eu levo para dentro do Emboassa, eu devolvo para os meus alunos, para o elenco do Emboassa, conto o que eu vivenciei nesses cursos. nossa. E nesse caso, depois as atividades que eram feitas, como era que funcionava isso? Eram só ministrações? Como era esse compartilhamento de habilidades, de técnicas, ou como é que era feito? Então, o Odin, eu vou falar dar um exemplo. O Odin, acompanha o Odin Theater do Eugênio Barba, que desenvolveu essa técnica de antropologia teatral. Cada ator da companhia desenvolveu uma habilidade, né? A habilidade do movimento corporal, a habilidade de utilização de materiais para a cena, por exemplo, bastões, né? Como o uso de bastões, habilidade de voz, trabalho vocal, né? Então, cada ator tinha uma habilidade e repassava isso para as turmas. Esse grande grupo foi dividido em turmas, né? E aí a gente tinha aulas, né? Das 6 da manhã até as 20 horas, o intervalo para o almoço e janta, e É depois intensivão, viu? foi intensivão. Muito bom. Isso são 10 dias? 10 dias, 10 dias, olha só. 10 dias trancados nesse espaço. Mas um espaço gigantesco, maravilhoso, maravilhoso. Quando eu volto para, a minha cidade, Aham. eu tenho a obrigação Claro. de repassar essas informações e não ficar preso comigo. Aí quando você vai ministrar um curso, naturalmente você programa, essas aulas e vai colocando, esse material que você desenvolveu lá. Muito rico, né? É, no nosso curso, de formação de ator em Boassa, nós trabalhamos com algumas questões que nós consideramos fundamentais. Exemplo: as danças dramáticas. As danças pertencem aos nossos mestres, aos nossos grupos, a gente vai falar do grupo folclórico, né, porque hoje se tem um preconceito muito grande com o termo folclore, né, mas a própria academia traz um outro conceito chamado da colonialismo, que coloca em cena todo esse universo popular, né, das culturas populares. Então nós trabalhamos com essas canções, com essas coreografias, São com grupos. jogos e brincadeiras infantis, a gente traz todo esse universo lúdico para a sala de aula. E é uma forma dessas pessoas se concentrarem e entender o jogo dramático a partir das nossas raízes populares. Isso para mim é muito importante. Porque o que é que acontece? A pessoa quando pensa em teatro, a pessoa pensa na atuação e, claro, não conhece da técnica, né, que é colocada, por exemplo, numa aula como essa, mas existem vários mecanismos, inclusive de destrava, né, porque, assim, o ator ele não chega pronto, né, ele pode ter uma sensibilidade, mesmo sem técnica, ele pode ter um talento, mesmo sem técnica, precisa ser lapidado, mas existe uma construção, né, Lindolfo? Existe. Fala um pouquinho sobre essa ideia enquanto se tornar ator. Então, todo mundo deseja ser ator, Uhum. né? Todo mundo pode ser ator, desde que consiga desenvolver algumas técnicas. Vou falar de técnico, um termo que pode ser mais universalizado, né? Tá. Então a gente trabalha com voz, a gente trabalha com corpo, a gente trabalha com improvisação, com jogos dramáticos, e isso vai fazer com que você adquira ferramentas para atuar, para interpretar um personagem. É claro que você também tem que estudar dramaturgia, tem que entender como é a estrutura de um texto dramático, né.
ele tem uma estrutura que é estudada circularmente, né. Desde lá da Grécia Antiga, quando Aristóteles escreveu a Poética, né, que ele estuda a estrutura de um texto dramático a partir das tragédias. E isso vem, até o nosso tempo, até o nosso momento. É claro que você não é obrigado, a conceber um texto com essa estrutura que estava lá, né, mesmo porque muita coisa mudou. Então hoje você tem fragmentação das narrativas, você tem dilatação de voz, quando você usa o microfone, em cena, você está fazendo dilatação de voz, Antigamente, não existia. Então você tem hoje várias questões. Quando eu falo fragmentação da narrativa, é porque você pode estar aqui narrando uma história, depois você para, canta ou conversa alguma coisa e você volta para a história. Então isso é uma forma de fragmentar. E essas narrativas, hoje, na nossa sociedade, elas são verdadeiramente fragmentadas. Você pode observar que às vezes você está conversando com alguém, de repente chega uma outra pessoa, interfere na sua conversa, você para aquela narrativa, atende aquela pessoa que conversou com você e depois você volta volta. à anterior. E o teatro é exatamente isso, ele reflete o momento que você está vivendo. Mesmo você dizendo assim: "Ah, Andor, vocês já montaram Antígona, de lá da Grécia Antiga?" Já, como nossos alunos, já montamos, já experimentamos isso. Mas você tem o direito de atualizar. Não vou dizer que é obrigação, mas tem o direito de atualizar. Você pode atualizar. Quem está dirigindo tem o direito de trabalhar, de, manipular, eu vou usar o termo manipular, de forma, coerente, consequente, manipular aquilo que você está trabalhando, enquanto texto. Certo, enquanto texto, né. E quando se dirige em relação à atuação daquele ator, é uma troca e uma visão muito, né, a partir da sua expertise, de poder direcionar dentro daquela cena. Mas, a como é que é esse trabalho, assim? Porque eu fico imaginando você dirigindo, e aí você dirige a pessoa: "Ó, o movimento é esse, ele tá procurando isso, o texto diz isso, o seu semblante é esse, o contato é esse". E aí muitas vezes não é a pessoa não faz. Acontece também de superar, Veja, sim, muitas vezes. porque não era De o que você estava surpreender, pensando, de surpreender, né. surpreender, de surpreender. Muitas vezes, o que é que acontece? Existem várias formas de você dirigir um ator, sim, várias formas. Você pode trabalhar com o diretor na linha naturalista, na linha realista. Correntes ali. Você vai, dependendo do texto, dependendo da proposta da montagem, Tá. você pode fazer isso de várias maneiras. Eu estava, conversando agora há pouco com um preparador de elenco de cinema, né, Sim, e ele falando que, a gente trabalha muito com o interior, ou seja, o todo mundo sim. tem uma formação cultural, como eu estava falando lá no início, todo mundo tem uma formação, e você não pode negar isso quando você vai trabalhar com um ator. Ele traz toda a sua formação, do seu cotidiano, e ele vai trabalhar com uma personagem a partir da sua formação. Você não vai poder negar isso do ator, Claro, claro. entendeu? Então esse é o ponto inicial para a construção da personagem. O ator vai construir sua personagem a partir de todo o seu universo. Isso ele vai fazer. E ele vai primeiro compreender. A primeira coisa que a gente faz é a leitura de mesa. É. Né, todo mundo senta numa mesa e vai estudar o texto. Todo mundo, o elenco com o diretor, com o assistente de direção, estudar o texto. Compreender o texto, conseguiu memorizar, a gente não fala decorar, a gente fala memorizar. Ah, Conseguiu memorizar, ok. Agora vamos para a sala de trabalho. Pode acontecer paralelamente a preparação do ator com jogos dramáticos, improvisações de pequenas cenas, né. Pode, claro que sim. Trabalho vocal, pode, trabalho com, elementos as canções que você vai trabalhar em cena, ok, vamos trabalhar com tudo isso. E vai se trabalhando de forma acumulativa. Você vai, vamos trabalhar uma cena hoje, amanhã trabalha uma outra cena, no outro dia trabalha a primeira, a segunda, a terceira cena e vai acumulando, até você conseguir dominar todo o texto. Essa é uma das formas que se pode trabalhar. Agora, o ator ele precisa ter domínio emocional, sim, sim, no perdão, no teatro de rua, onde você tá muito mais exposto a tudo, mais ainda, né. sim,
sim. Aí você trabalha em outras questões, por exemplo, o olhar, o seu campo de visão ele tem que estar ampliado, né, e ele tem que estar conectado com tudo. Porque pode entrar um animal, agora mesmo na nossa Aqui. agora mesmo na nossa nas nossas andanças É. pelo interior de Sergipe, cachorro entra naturalmente, naturalmente. Em Poço Redondo entrou uma cachorrinha que queria brincar de qualquer jeito em cena. E aí a gente tem que dar o tempo para ela brincar com ela. Naturalmente você faz isso. Mas aí Isso não está na personagem, mas você consegue. improvisa, Lindolfo, ali, Sim, né, agora tem que ter domínio. tem que ter domínio, porque não é fácil, É. viu. É aquela história que eu estava falando, fragmentar a narrativa. Sim. Você estava com ela, brinca com a cachorrinha, volta para a cena, entendeu? Volta para o ponto que você parou, para que o público também não fique perdido na história. Ô Lindolfo, você, teve uma experiência, você atuou junto com Marília Pêra, no espetáculo Além da Linha d'Água. Marília Pêra dispensa, assim, por sua história, pelo seu legado, dispensa comentários. Queria que você falasse um pouco sobre essa troca, né, como é que foi? Olha, foi uma das experiências mais ricas que eu já tive em minha vida. Marília Pêra, ela era extremamente generosa, mas muito generosa e, acima de tudo, disciplinada. Nós trabalhamos com ela durante 3 meses, né. A gente ficou 2 meses em preparação e 1 mês em cartaz, de quarta a domingo no Teatro Pompeia, Sesc Pompeia, São Paulo. em São Paulo. Quando a gente pisou o pé, no dia 1º de setembro, no palco, e já não tinha mais ingresso pra temporada inteira, logo, elas tinham todas esgotadas, né. E vários amigos foram daqui de Aracaju assistir espetáculo, a gente tinha que ficar tentando arranjar lugar para que pudesse assistir. A experiência foi muito rica. Por que foi muito rica? Primeiro, Marília Pêra, com a maior simplicidade do mundo, nunca, durante todo esse tempo, chegou um dia atrasada no ensaio. 15 minutos antes ela estava na sala de ensaio já fazendo alongamento. Você Nunca está chegou. falando de alguém com renome cinema, teatro, televisão, blá, 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 blá. Sim, exatamente. Essa mulher que fez filmes, que já tinha premiações, né, estava ali junto da gente, né, ensaiando, tal. E ela foi sincera, disse: "Olha, quando eu soube que o Emboassa vinha trabalhar conosco aqui em São Paulo, com a direção do Ivaldo Bertazzo, eu pedi o texto com antecedência, que eu não queria ficar gaguejando na frente de vocês não". A gente ria muito com ela, porque Ah, ela tinha essa maneira discreta de falar, essa maneira despojada, agradável, extremamente simpática. O elenco era Emboassa, Marília Pêra e mais diversos grupos, das culturas populares, né. 2 grupos do movimento da Quixabeira, um grupo de vaqueiros do sertão pernambucano, né, bacana. o Quinteto Violado fazendo música ao vivo, né, Que trilha sonora. os Cidadãos Dançantes, que eram da academia de Ivaldo Bertazzi. Ivaldo Bertazzi é um grande coreógrafo, um grande diretor. E a preparação foi toda pelo pessoal do Grupo Corpo de BH, né. O Rodrigo Pederneiras, inclusive, fez o Pedro Pederneiras e o Rodrigo Pederneiras fez assistência pra gente de coreografia também, né. A Macau, que era, assistente de coreografia também do Corpo, estava junto da gente. A Sandra Pêra estava conosco também, quer dizer, era um elenco e uma equipe técnica muito boa, Foram muito quantos boa. espetáculos? A gente Quantas sessões apresentou foram? 25 foram 25 sessões. 25 sessões. Foi uma experiência, assim, absurda. E no palco, que você saía do palco, aí tinha 2 camarins. De um lado, o esquerdo do palco, o camarim de Marília Pêra, do lado direito o camarim do Emboassa, né, os 6 atores de Emboassa. E o nosso camarim só vivia cheio de gente, né, porque todo mundo queria ir pra lá, para ficar com a gente, né. O Quinteto Violado, que é um grupo muito amigo nosso, tem muito tempo, né, estava sempre lá sentado com a gente conversando. Aí Marília Pêra um dia disse: "Ô gente, eu fico lá isolado, eu quero vir pra cá também". Aí ficou lá junto com a gente. E ela é desse jeito, Aham. né, sempre, perto, né, sempre atenta às coisas, sempre a conversar conosco, né. E ela dizia assim: "Olhe,
Nós hoje vamos esticar, né, esticar é sair para jantar, tal, mas para ela esticar era ir para a cama deitar, porque ela disse: "Eu tenho uma voz muito pequenininha, se eu sair para beber com você, não vai dar certo não". Mas assim, cumpria toda a agenda social que a gente tinha que cumprir, uma agenda social de entrevistas, de jantares com patrocinadores, isso acontece naturalmente em São É Paulo, um né. mercado muito muito grande, né. É, e muito sério. Sério também. Muito sério. Eu acho o mercado de São Paulo muito preciso, muito exato nas suas questões. Então, se ele acerta com você, vai ser assim, assim, pode ficar tranquilo, vai acontecer da forma que foi acertado no seu contrato. Isso eu acho muito bom. Agora e depois que vocês voltaram de lá, eu imagino a bagagem que vocês voltaram para poder, né, o grupo ali passar para os demais também, né. Foi uma a experiência que todos levam consigo, né. E eu hoje sou o único que sobrou daquela trupe, né, porque cada um foi para um outro campo e naturalmente, eu acho que cada um tem seu caminho, e eu continuei no Emboaça levando, essa história para frente, adiante. Hoje o Emboaça é formado por 8 atores, né, às vezes 9, né, então nós temos Iradilson e Manuel, que são os mais antigos, depois vem a nova turma, que surgiu do Ponto de Cultura Nosso Palco é a Rua em 2005, né, Lidiane, Rose, né, aí vem os outros, né, Thalita, Priscila, Amadeu, Felipe, né, e isso é muito legal, né, ter esses atores trabalhando, né. Aí a gente tem uma equipe técnica muito importante, o Fabinho, o Fábio Eduardo, que é o nosso técnico de som, o Rogers, que trabalha com a cenotécnica, foi aluno nosso, hoje é professor da rede pública, que trabalha com a cenotécnica, então, isso vai fazer com que o Emboaça tenha uma estrutura e possa trabalhar, né. Tem o Zé Rosa, que cuida de nossos figurinos e adereços, então, isso é muito agradável. Tem a Sandy Soares, que também ministra aula, que também atua, em alguns espetáculos, e, né, o Humberto Barreto, que atua conosco, que faz direção musical de alguns espetáculos. Nesse último trabalho de Mulambo e Filó, nós contamos com a direção da nossa querida Amanda Steinbach, que foi aluna do Emboaça, tem doutorado também em teatro, hoje ela mora em São Paulo. Trouxemos de volta João Marcelino, que fez direção para a gente durante muito tempo. João Marcelino mora em Natal, no Rio Grande do Norte, é um grande diretor também, um grande ator, né. Então, é uma turma grande, né, mas é muito importante trabalhar com toda essa gente, né. O Felipe é o mais recente, Felipe veio da turma de 2022, e em 2023 eu fui fazer um trabalho com ele, depois eu convidei ele para vir para o Emboaça. Felipe, Gomes, ele é aluno do curso de cinema da Universidade Federal do Sergipe, mas é um grande ator e um excelente fotógrafo, né. Então ele já está no elenco do Emboaça, está na Ópera do Milho, está no Alto de Natal, está no De Mulambo e Filó, que é o nosso último texto do repertório, então, já está incorporado ao elenco. Você falou de Ópera do Milho, a primeira vez que assisti eu fiquei impressionado ali, por eu todo aquele movimento, né, e as máscaras é muito é muito fascinante, assim, parece que instiga e você não quer parar de assistir, né. Eu acho, assim, enquanto espectador, eu fico impressionado mesmo de novo, toda vez que eu acho que a última vez, se eu não me engano, não sei se foi no lá no arra no na vila Na Vila do Forró. na Vila do Forró, que eu estava lá com a família, e da Ópera do Milho, a gente foi pra lá, mas é fantástico, cara. Eu digo enquanto espectador, agora não tô nem enquanto host desse podcast. É interessante o feedback das pessoas também, toda vez que acaba uma peça, uma apresentação como essa, um espetáculo, fala um pouquinho sobre de quando isso dá um Então, a Ópera do Milho, foi dirigida por Moncho Rodrigues, é um projeto que vem de lá de Luiz Antônio Barreto, quando Luiz Antônio cria a Jornada de Estudos Medievais, coordenado pela professora Glorinha Almeida, né, Maria da Glória Almeida. Isso é 1900, estou falando de 1995, né. Em 1996, o Moncho Rodrigues aparece aqui em Aracaju também, a convite, e o Moncho era um diretor da região da Galícia.
né, daquele norte de Portugal, morava por aquela região norte de Portugal e Espanha, Espanha. né? Aquela região toda. E aí ele propõe um projeto de montagem de um espetáculo que cortejasse as manifestações juninas. Cortejasse as manifestações. Esse era o termo, né? E ele pensou em fazer um trabalho a partir de uma dramaturgia da nossa Lourdes Amalho, que é uma grande autora paraibana de Campina Grande, uma senhora fantástica, já falecida. E aí ele começou a trabalhar, abriu-se oficina no Centro de Criatividade, coordenado por a professora Aglaé Dávila Fontes, né? E começaram a produzir esse trabalho em 1996. E aí o Luiz Antônio fala com o Neu Fontes, olha, a gente começou a fazer um trabalho, é um espetáculo, uma ópera popular. Deu uma passadinha lá. Neu é um grande compositor, compôs muito para Jorge Lins, né? Fez trilhas para Luiz Pinelli, para o Estúdio Danças. Aí Neu foi lá, aí viu que a coisa não estava indo à frente no ponto de vista da dramaturgia e das músicas. Ele senta com Rubens Lisboa, compõe as canções e essas canções passaram a ser a dramaturgia do espetáculo, né? O espetáculo estreou em 1996, direção de Moncho Rodrigues, máscaras de Cristina Cunha, portuguesa também, figurinos também desenhos do Moncho, executados aqui em Aracaju por uma grande equipe lá no Centro de Criatividade. O espetáculo estreou, Gonzagão Centro de Criatividade. Em 97 eu assumo a direção. Aí dirijo 97, 98, 99. Aí tem uma parada, com a saída de Luiz Antônio Barreto em 99 da Secretaria da Cultura e depois da Secretaria da Educação, e aí parou. Em 2005, a Glória retomou o Centro de Criatividade e aí propôs a remontagem. E aí foi remontado em 2005, o Moncho veio e novamente remontou. Outra parada. Em 2023, Pascoal Mainar, conversando comigo, né, falou para a Amorosa da possibilidade de fazermos a apresentação da Ópera do Milho em 2023, no Centro de Criatividade, abrindo os festejos juninos do Centro de Criatividade e do Governo do Estado. Bom, foi o ano que Moncho Rodrigues faleceu. Também seria uma forma de reverenciar o Moncho Rodrigues, fazer homenagem a ele. Ele morava em Portugal, veio visitar, ele tinha 2 filhos aqui no Brasil, e veio visitar a família. Ele tinha uma irmã que morava em Salvador, tal. Quando ele chega em Salvador, passa mal e morre. Vários projetos ficaram pelo meio do caminho, né? Porque ele tinha vários projetos para serem desenvolvidos. Bom, e aí eu resolvi remontar o espetáculo, a pedido de Amorosa e Pascoal Mainar, e fizemos 2 apresentações só. Uma no Centro de Criatividade e outra no Arraial do Povo. Aquele barracão, o famoso barracão, né? Bom, em 94, o governador assistiu à apresentação em 2023 no Centro de Criatividade. Em 94, 2004. ou em 2024, olha, 94. Em 2024, Gustavo Paixão disse, olha, o governador quer que faça uma programação maior com a Ópera do Milho. E aí a gente fez um contrato de 10 apresentações. E aí a ópera começa a ir para o interior do estado que nunca tinha ido, né? Pronto. E 2025, mais uma vez, mais 10 apresentações. Nós já fizemos 7. Vamos fazer no dia 26, na Semana da Sergipanidade, 26 de outubro, a apresentação da ópera também, que este ano ainda não foi para o Gonzagão. E ainda temos mais 2 apresentações que devemos fazer em outubro, novembro. Inclusive, o Gonzagão tá lindo. Eu tô doido pra ir lá. Tá lindo, né? O Gonzagão agora, certo? E realmente, Lindolfo, muito, muito bacana poder ver, né, essa apresentação da Ópera do Tá falando aqui, que é incrível. Eu fico fascinado. E entra um grupo, entra outro, e a musicalidade, as máscaras, aquilo ali impressiona muito. As crianças adoram também. As crianças têm medo também. É porque é normal. A criança é assim, quando vê algo muito, ou ela gosta muito, ela tem medo, é normal. Mas assim, dentre tantos trabalhos, assim, quando você falou aqui, eu lembrei agora. O Lindolfo, a gente tá chegando quase ao final aqui do nosso Gravando Videocast. E eu queria que você falasse também das novidades aí. Inclusive, não sei se você pode falar alguma coisa nova que tá vindo aí. Olha, a gente tem um memorial
o memorial do Grupo Emboaça, que foi inaugurado no dia 11 de abril, com a presença do Amir Haddad, que é um grande diretor, um grande querido nosso, né, do grupo Tá na Rua, no Rio de Janeiro. Saiu de cartaz agora o espetáculo com ele, com Renato Borges, os dois fundadores do Teatro Oficina de São Paulo. Eles estavam em cartaz no Teatro Anchieta, em São Paulo, até domingo, dia 28 de setembro. São dois nomes importantíssimos do teatro brasileiro. O Amir Haddad tem 88 anos. O Armando Borges tem 80. O Armando Borges não, o Renato Borges. Renato Borges tem 85 anos. Então são dois grandes nomes do teatro brasileiro. O Amir veio para a inauguração do nosso memorial. O nosso memorial está aberto ao público gratuitamente, para visitação, para encontrar conosco, para conversar. O Emboaça está realizando o seu curso de formação de atores, né, que é gratuito. As inscrições sempre acontecem em fevereiro. As aulas vão de março a dezembro, 2 noites por semana, geralmente dia de segundas e quartas, né? É uma turma de 25 alunos por ano, né? Provavelmente nós vamos abrir uma outra turma e no próximo ano devemos ter 2 turmas, né? Além disso, o Emboaça tem um repertório que está circulando pelo interior do estado. Nós temos a Peleja de Leandro na Trilha do Cordel, que é uma homenagem ao poeta Leandro Gomes de Barros, que as pessoas conhecem Leandro pela obra do Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida ali tem 3 folhetos de cordel do Leandro Gomes de Barros, que Ariano pegou e adaptou para construir sua Alta da Compadecida, sua obra. Nós temos Mar de Fitas na Aldemusão, que é um espetáculo com 18 canções, que fazem parte de vários espetáculos do grupo. Nós temos agora De Mulambo e Filó, que é um espetáculo recente, que estreou em novembro do ano passado, que é um texto meu, que reflete um pouco a vida de um grupo de teatro, né? Temos a Ópera do Milho e temos o Alto de Natal, o Alto Deus Menino Tá Caindo Fulô, que é um espetáculo dirigido por Iradilson Bispo, né? Texto e direção de Iradilson Bispo. Olha só, grandes novidades aí, e você também que deseja entrar no universo teatral, mergulhar na quinta arte, tá aí uma excelente oportunidade de maneira gratuita para poder também ter essas aulas e beber dessa fonte que é tão importante aí com esse grupo, com várias décadas de história. E Lindolfo aqui batendo esse papo com a gente, que eu só quero lhe agradecer, viu, Lindolfo? Tava pra gente passar pelo menos 2 horas conversando, porque é muita história. E eu sou fã de conhecer todos esses pormenores, as histórias de todos, das coxias. Os bastidores, né? Os bastidores. Muito obrigado, Lindolfo. Eu é que agradeço, né? Acho que extremamente importante. A gente não fala resgatar, preservar. Eu acho isso uma imposição muito quando se fala em resgatar, preservar. A gente fala salvaguardar. Salvaguardar. A memória do nosso teatro, a memória das nossas artes. Parabéns pelo podcast. Eu acho extremamente importante e que vai servir muito, inclusive, para os estudantes da nossa Universidade Federal de Sergipe. Com certeza, muito obrigado. Mais uma vez agradecendo a você que nos acompanhou em mais um episódio aqui do Gravando o Videocast. Lembrando que no próximo episódio, que eu não sei a ordem, já está, ela guarda isso, as 7 chaves. Ela que ordena as ordens, eu não sei. Eu sei que vai ser alguém também muito bacana, que você vai acompanhar essas histórias. Essa chave é o quê? É Pado, é Papais. Brincadeira! E você já deixa o joinha aí, se inscreve também no canal do Estúdio 3. Quero agradecer a produção da Jade Moraes, ao Cláudio sem sobrenome, que não autorizou. Eu quero ver já, quando é que ele vai autorizar eu falar o sobrenome dele, não sei porquê. Cláudio na operação, também a Jefferson, muito obrigado pelo convite em estar aqui nesse projeto tão bacana que é fomentado pela Lei de Incentivo à Cultura, Lei Paulo Gustavo, a LPG. Até o próximo episódio com mais histórias e as coisas que o pessoal que vem só fala aqui, não tem jeito, Lindolfo. Tchau, tchau.